Boa noite. Aproveitando o Dia Mundial da Saúde, a Fundação Portuguesa de Cardiologia, como tem vindo a fazer ao longo dos últimos meses, vai fazer um webinar hoje sobre a atividade física e a sua importância na promoção da saúde cardiovascular, que ao fim e ao cabo é o nosso maior foco. Iremos ter uma apresentação a cargo do Sr. Dr. António Carvalho, que é membro da nossa fundação, faz parte dos nossos corpos sociais, é médico de Medicina Geral e Familiar, tem mestrado em Medicina do Desporto. E do seu professor, Dr. Raul Martins, que é professor na Escola Superior, na Faculdade de Desporto da Universidade de Coimbra. Temos também acompanhar-nos da Fundação a enfermeira Filipa, vogal da direção, e a dona Graça Branco, que é a nossa secretária apoiante nas nossas atividades. Vou dar a palavra. Para acrescentar, queria agradecer o apoio do Ginásio Focus, que é um parceiro da nossa fundação, e informar as pessoas que estiverem a assistir, caso não queiram que as suas imagens apareçam na gravação, para desligarem a imagem, porque nós vamos fazer a gravação do webinar, que depois será disponibilizado no nosso Facebook. Obrigado, passo a palavra aos palestrantes. Então, muito boa noite. O meu nome é António Carvalho, como falou o Dr. Domingos Ramos, e gostaria de começar por cumprimentar o nosso presidente, o Dr. Domingos Ramos, o professor Raul Martins, com quem tenho o grande prazer em estar aqui nesta sessão com ele, a enfermeira Filipa e a Dona Graça. Iríamos então aqui começar por falar sobre a atividade física e a sua importância na promoção da saúde cardiovascular. Não sei se o professor Raul Martins quer fazer alguma apresentação inicial. Não, boa noite. Só cumprimentar também o Dr. Domingos Ramos, cumprimentar a ti também e desejar cumprimentar as pessoas que estejam a assistir e desejar um bom trabalho, uma boa sessão e que no final, enfim, possamos sair daqui todos mais esclarecidos sobre esta problemática, este tema que é tão importante e tão central para um conjunto de situações relacionadas com a saúde em geral e particularmente com as doenças de natureza cardiovascular. E, portanto, desejar bom trabalho e passo a palavra. Ok, muito obrigado. Portanto, vamos aqui falar sobre alguns conceitos relacionados com esta temática, falar um pouquinho também sobre a realidade da atividade física em Portugal, quais os benefícios da atividade física para a saúde cardiovascular, que é este o principal tema que nos trouxe cá. Algumas recomendações da OMS sobre a atividade física. Aquilo que me diz, assim, também a respeito propriamente a realidade nos cuidados de saúde primários. E depois, por fim, se tivermos algum bocadinho, ainda podemos falar um pouco na prescrição da atividade de exercício físico, mais propriamente. Portanto, começando então por alguns conceitos. Portanto, atividade física é um pouquito diferente de exercício físico, embora sejam coisas que estejam interrelacionadas, como vamos ver. Segundo a OMS, portanto, atividade física é todo o movimento que nós realizamos com o nosso corpo, todo o movimento muscular, articular, ou seja, o ato de nos movimentarmos. Mas, contrariamente ao exercício físico, nós não temos a obrigação de o fazer, pelo menos de forma estruturada. Portanto, basta mexermos, estamos a fazer atividade física. E também não é obrigatório, como é evidente, embora nós, para vivermos, precisamos de nos mexer, como é lógico. Ou seja, tudo isto existe e tudo isto é atividade física. Como alguns exemplos, portanto, é varrer a casa, carregar um saco das compras, correr para apanhar o autocarro, caminhar até uma paragem, subir as escadas, abrir a porta, tudo isto é atividade física. Portanto, em relação ao exercício físico, é atividade física, sim, mas é uma atividade física repetitiva, que é uma atividade planeada e estruturada.
O objetivo dela é um bocadinho mais definido, isto é, a manutenção ou a melhoria de uma das componentes da aptidão física. E isto implica ter um horário e um compromisso, isto é, nós temos, por exemplo, a missão de fazermos dois treinos por semana no ginásio, ou duas caminhadas, ou três caminhadas com os vizinhos. Isto implica alguma regularidade, portanto, isto já pode ser considerado então exercício físico. Alguns exemplos, portanto, isto também não é de nada de novo, aulas de hidroginástica ou de ginástica, a natação, o judo, o ginásio, a musculação e por aí fora. Portanto, estas são as diferenças entre atividade física e exercício físico. Uh, Aqui em relação ao conceito de saúde, também parafraseando a OMS, portanto, saúde não é apenas não ter doenças ou enfermidades. É um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Isto é um conceito mais antigo, vem já desde 1946. Posteriormente, a OMS acrescentou-lhe também que saúde é mais do que isso, é também ter acesso aos serviços de saúde e às condições ambientais como parte essencial de uma saúde global. No que diz respeito à saúde cardiovascular, este é um outro conceito também até bastante interessante. A OMS define-o como um estado em que o coração e os vasos sanguíneos funcionam de maneira eficiente, garantindo uma circulação e uma oxigenação aos tecidos através da circulação. Mas isto envolve tudo o resto, portanto, como é evidente, envolve a prevenção das doenças cardiovasculares, como é o facto do infarto do miocárdio, o AVC, a hipertensão, e isto implica termos hábitos saudáveis. Estes hábitos passam não só pelo exercício ou a atividade física regular, mas também evitar tudo aquilo que nos pode provocar as doenças, como é o tabagismo, o excesso de álcool, evitar o stress, controlar a pressão arterial, o colesterol, a glicemia e por aí fora. Isto sabendo que 80% das doenças cardiovasculares poderão ser prevenidas com este tipo de estilos de vida e o acesso, lá está, aos cuidados de saúde adequados. Portanto, isto fazendo aqui um apanhado mais da saúde cardiovascular. E depois isto uma outra situação que já se ouve falar também há bastante tempo, que é a pirâmide da atividade física. O que é que isto significa? Isto significa que aquilo que devemos fazer mais, que é o que está na base da pirâmide, que é aquilo que temos que fazer diariamente. Portanto, lá está. Ser criativo. Podemos fazer uma série de coisas, não precisamos de ir ao ginásio propriamente para fazer atividade física. Basta-nos pegar o nosso cão e fazermos o passeio do cão todos os dias. Já estamos a fazer uma coisa que é regular, digamos assim. Depois, isto é o que temos que fazer diariamente. Depois vamos reduzindo os, o- os exercícios consoante vamos subindo na pirâmide. Portanto, 3 a 5 vezes por semana podemos fazer exercícios aeróbicos, portanto, podemos fazer uma corridinha, podemos fazer uma caminhada em passo um pouco mais acelerado, mas também podemos fazer um jogo de futebol com os amigos 2 ou 3 vezes por semana, se tivermos a oportunidade para isso. Pronto, claro que temos que ter sempre em mente que podemos também fazer atividades de lazer, atividades de força e flexibilidade, como vamos ver um pouquinho mais à frente. E aquilo que devemos fazer menos, lá está, é aquilo que nos permite estar aqui parados ou à frente do computador. Isto deve ser reduzido ao mínimo, como é evidente. Ou seja, resumindo, a base da pirâmide, que é aquilo que devemos fazer a maior parte do tempo, que é aquilo que eu falei. Sermos criativos, fazermos trabalhos manuais, fazermos jardinagem, ir passear então o nosso cãozinho, subir escadas. Portanto, reparem que subir escadas é uma coisa tão simples como nós evitarmos, por exemplo, o elevador e passarmos a usar as escadas no nosso local de trabalho. Utilizar o transporte público, mas sair uma paragem antes, para termos que andar um bocadinho mais a pé. São coisas extremamente simples. Bom, então, como é que estamos em termos de realidade da atividade física em Portugal? E a realidade das principais doenças cardiovasculares, começando por aí. Portanto, Portugal continua a ser o primeiro lugar ocupado por doenças do aparelho circulatório. Reparem que isto tem vindo a diminuir, até também um pouco em resposta ao facto das pessoas viverem mais tempo, e como vivem mais tempo, acabam por ter mais doenças crónicas.
Mas estas doenças crónicas são mais os tumores, como vêm por aqui, os tumores, é claro que se as pessoas vivem muito mais tempo, vão ter mais tumores. E por outro lado, as doenças do aparelho circulatório vão diminuindo, uma vez que esta vai aumentando. No entanto, mesmo assim, as doenças do aparelho circulatório continuam a ocupar o primeiro lugar. Portanto, não podemos, aqui, como se costuma dizer na gíria, cantar de galo, como é evidente. Bom, correspondendo então a tudo isto, cerca de um quarto das mortes, sendo provocadas pelas doenças do aparelho circulatório. Portanto, reparem bem, 80 mortes por dia de patologia cardiovascular. E só o infarto ocupa, uma média de 12 mortes por dia. Portanto, isto no nosso país. Bom, claro está que isto é o resultado do nosso tipo de comportamentos, portanto, os nossos estilos de vida. Portugal continua, como veem por aqui neste gráfico, a ocupar o primeiro lugar do sedentarismo. Portanto, a maior parte dos portugueses diz que nunca faz exercício físico ou sequer pratica desporto. 4% dos inquiridos praticam desporto regularmente. 4%. Portanto, vejam bem, ao contrário dos países nórdicos, por exemplo, Portugal tem uma realidade completamente distinta e oposta. Uh, Reparem aqui que quase metade dos portugueses refere passar entre 2 horas e meia a 5 horas e meia de um dia normal sentados. E cerca de um quinto, 20%, refere que passa entre 5 horas a 8 horas e meia sentados. Portanto, isto é um absurdo completo. Temos que mudar este paradigma. Não sei se o professor Raul Martins estava aqui a olhar, quer dar aqui alguma chega, né, da realidade que conhece. Não, de facto, a questão está bem colocada e poderemos, quer dizer, com esta transição digamos, de atividades do setor primário, industriais, para os serviços, setor terciário, nomeadamente, claro que a atividade física, a componente da atividade física laboral diminui, tem vindo a diminuir de forma acentuada e, portanto, e traduz-se neste volume de horas diárias sentado, que está aqui bem descrito. Desta maneira é preocupante e que deveria ser, e em Portugal, pelos números que têm vindo sucessivamente a ser publicados, não acontece isso, mas que dizia eu que deveria ser compensada por uma atividade Exato. física que nós chamamos de atividade física de lazer, é aquela em que vamos É, praticar no final do Eu dia, estava ou eu no estava aqui domingo. a lembrar, eu estava aqui a lembrar-me naqueles programas que existem em algumas empresas, nas pessoas que passam muito tempo sentadas e depois que fazem aqueles 10 ou 15 minutos, nem que seja só para fazerem exercícios de flexibilidade, fazerem um Claro, bocadinho, claro, não claro. é? Não, aqui, Existem pois, esses. era ter estratégias que permitissem que em intervalos regulares, 1 hora e meia, nos pudéssemos levantar e pudéssemos Exato, executar alguns movimentos. Mas a montante de tudo isso está a consciência de cada um de nós sobre a importância de ter comportamentos ativos. Portanto, exatamente. parece aparentemente, na sociedade portuguesa, isto é um problema que já vem quase desde o 25 de Abril, porque já os primeiros trabalhos da professora Salomé Marivout, o primeiro trabalho publicado pela professora Salomé Marivout em 1980, portanto, com dados lidos logo imediatamente após o 25 de Abril, nos mostravam prevalências de baixíssimas taxas de prevalência de práticas esportivas. 10 anos depois, ela mais ou menos replicou a metodologia, obteve dados que não foram muito diferentes, e agora com os Eurobarómetros de 2010, 14, 18 e 22, portanto, Portugal aparece sempre na cauda da Europa no que respeita Exatamente. à prevalência Temos outro problema que à medida que a tecnologia avança, que cada vez é tudo mais ou, informatizado, cada ou, vez as pessoas estão ou, mais ou, seja, agarradas. ou seja, António, desculpa interromper, Sim, parece que nós, em Portugal, não estamos muito sensibilizados e aparentemente isto não tem vindo a mudar muito. Eu digo aparentemente, porque tudo isto resulta de questionários, enfim, mas, sim, mas há alguns dados recolhidos com acelerometria, portanto, de forma direta, e também não são muito mais animadores. Mas, portanto, dizia eu, aparentemente,
culturalmente nós Isto não. também é uma questão cultural, era aí que eu ia chegar. Parece-me ser uma questão cultural. Já são coisas que já vêm de longe, sempre fizemos isto, sempre fomos sedentários e é muito difícil mudar mentalidades. Não é? Complicado. Mas sim, mas passo-te a palavra. Ok. Bom, passando agora para alguns benefícios da atividade física. Portanto, é sabido que a atividade física regular ou o exercício físico, mais propriamente, pode melhorar, sobretudo, aquilo que é alguns parâmetros sanguíneos e, com tudo isto, melhorar a nossa saúde em geral. Portanto, a atividade física regular melhora então a utilização dos ácidos gordos, ou seja, queimando gorduras, queimando açúcares, nós estamos a melhorar a nossa saúde. Peço desculpa, voltando aqui para trás. E, ou seja, nós melhoramos o bom colesterol, o colesterol HDL, e diminuímos os triglicerídeos, que é outro tipo de gorduras e açúcares que provocam doenças cardiovasculares. E isto também leva ao aumento da sensibilidade à insulina, ou seja, nós prevenimos indiretamente a diabetes e melhoramos os parâmetros de diabetes dos doentes que já o são. Melhoramos o metabolismo energético, ou seja, o gasto da energia acumulada que temos. Temos outros benefícios também, portanto, temos benefícios a nível da massa óssea, portanto, prevenimos a osteoporose. Melhoramos a manutenção da massa muscular também. Portanto, muitos dos nossos idosos sofrem muito da chamada caquexia, porque pouco exercício fazem. Eles estão lá sentados no lar, estão lá sentados no seu cadeirão ou mesmo em casa e não praticam o mínimo de atividade física e vão perdendo massa muscular. Claro que o contrário se passa se fizermos a atividade física regular. Aumenta também a circulação dos músculos, ou seja, os músculos começam a ser muito melhor irrigados a nível de sangue e começam a trabalhar melhor. E a amplitude articular, portanto, ou seja, os doentes começam se não fizerem atividade física regular, começam a perder amplitudes articulares, ou seja, começam a ficar, digamos que perros, digamos assim, se tivéssemos uma dobradiça que não era usada, ela começa a ficar emperrada, o que acontece com as articulações. Portanto, o contrário será se as pessoas fizerem a sua atividade física normal. Bom, no fundo, melhora a estrutura e as funções dos nossos ligamentos e tendões. Está tudo ligado. Testes em laboratório a concluir também que nós melhoramos a circulação coronária colateral. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que começam a aparecer outros vasos sanguíneos que melhoram a irrigação, a circulação do próprio coração. Portanto, isto também, até certo ponto, previne o infarto. E reduz as placas de aterosclerose, portanto, as placas provocadas pelo excesso de colesterol e triglicerídeos, e melhora até, ou melhor, diminui também a formação dessas placas e mesmo desfazendo alguns dos trombos que existem na circulação, podem acontecer com a atividade física. Bom, passando aqui para algumas recomendações da atividade física da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde dividiu isto por idades, uma vez que, basicamente, nós não podemos fazer todos a atividade física, quer sejamos mais novos ou sejamos mais velhos, como é evidente, não é? Então, passando aqui para as crianças e os adolescentes, ou seja, entre os 5 e os 17 anos, embora eles possam começar a praticar atividade física regular mais cedo, como sabemos, já há crianças mais pequenas na ginástica ou noutro tipo de desportos, mas basicamente isto é uma amplitude até bastante grande, entre os 5 e os 17 anos, mas aquilo que se recomenda através da OMS é que sejam feitos pelo menos 60 minutos por dia de atividade física de intensidade moderada a vigorosa. Vamos ver o que é isto de moderado a vigoroso mais para a frente. E pelo menos 3 dias por semana de atividades aeróbicas de uma intensidade mais elevada, intensidade chamada vigorosa e também de fortalecimento muscular e ósseo. No fundo, é recomendado que as crianças e os adolescentes devem então limitar, sobretudo, o seu comportamento sedentário, mas
em particular o tempo de ecrãs. É sabido que os telemóveis e os tablets, ou o computador, mas sobretudo os telemóveis. Isto é uma. Eu até teve para pôr aqui uma imagem muito engraçada de um recreio de uma escola onde está pá, aí umas 20 crianças, todas juntas, a assistir a um jogo de futebol, mas cada uma está a olhar para o seu telemóvel. Isto foi uma coisa muito bem apanhada. Esta foto foi muito bem conseguida. Portanto, as pessoas vivem um pouco na sua bolha, digamos assim. Estão no seu ecrã e, apesar de estarem juntos, estão sozinhos, como é evidente. Portanto, é isto que temos que limitar, portanto, sobretudo o tempo de ecrã e começar a pô-los a mexer. Em relação aos adultos, isto também é outro tipo de classificação que tem tendência a alterar-se. Portanto, aqui está entre os 18 e os 64 anos. Isto era no tempo em que, nos anos 50 ou 60, as pessoas tinham uma expectativa de vida menor e, a partir dos 65, eram consideradas idosas. Neste momento já se preconiza um bocadinho mais, mas ainda aparece assim na OMS. Portanto, nesta faixa etária, então, o que se preconiza são os tais 150 minutos por dia de atividades aeróbicas de intensidade moderada e 75 a 150 minutos de atividade um bocadinho mais vigorosa. Ou seja, na prática, temos que, mais uma vez, limitar o nosso comportamento sedentário e substituir com atividade física, seja ela que atividade for, mas de preferência de ir aumentando a intensidade. Não esquecendo também que 2 dias por semana devem ser feitas atividades de fortalecimento também muscular e que envolvam os principais grupos, ou seja, que envolvam sobretudo os membros inferiores, que é aquilo que suporta a maior parte do nosso corpo, como é evidente, e os braços, sobretudo. Outra coisa importante é o equilíbrio. Já vamos falar, sobretudo nos mais idosos. Passamos então para aqui. Ou seja, a partir dos 65 anos. Até aqui tudo se mantém, mais ou menos. Portanto, os tais 150 a 300 minutos semanais de atividade física, aeróbica e de intensidade moderada, e os 75 a 150 minutos, aqui, igual como vêem, de atividades de intensidade mais vigorosa. Também as atividades de fortalecimento muscular, mas vou chamar aqui a atenção para outro tipo de situação importante, que é para esta classe etária, como seja, as atividades de propriocepção. O que é que isto quer dizer? À medida que as pessoas envelhecem, vão perdendo capacidades, e, sobretudo, este tipo de capacidades que elas vão perdendo é em termos de equilíbrio. Equilíbrio, por isso é que elas começam a andar assim mais devagar, com passos mais pequenos, porque têm medo de cair, porque essa capacidade vai sendo perdida. Portanto, isto é uma situação que devemos ter em conta e pelo menos 3 vezes por semana quem tem a responsabilidade de fazer o acompanhamento destes utentes deve ter isto em mente. Portanto, pelo menos 3 dias por semana, este tipo de exercícios vai ajudar estes utentes. Em relação aos idosos com doenças crónicas, no fundo, acaba por ser a maior parte deles, como é evidente. Uh, Continuamos a reforçar tudo o que é atividade física de intensidade moderada e mais vigorosa, se eles forem capazes disso, como é evidente. Também os 2 dias por semana de atividades de fortalecimento muscular, intensidade moderada, e, e também as tais atividades multimodais. Pronto. Aquilo que já falámos no fundo há pouco. É claro que tudo isto deve ser adaptado às doenças que eles têm. Porque se tiverem hipertensão, devemos ter o cuidado que eles têm que ter a hipertensão controlada. E os sobreviventes de cancro, está aqui esta chamada de atenção, também têm um grande benefício com este tipo de atividades e com o exercício físico regular. Existem vários estudos nesta área e eles também acabam por beneficiar com isto. Os diabéticos, ou as pessoas com VIH.
Existe, eu também trabalho numa clínica de de hemodiálise e, inclusive, é lá, estou-me agora a lembrar, durante as sessões de hemodiálise, eles têm lá aqueles pedais que se vêem agora aí muito nas televisões, a publicidade, e eles estão a fazer hemodiálise e estão a pedalar. Portanto, durante meia hora, cada um deles está ali a pedalar. E são doentes com insuficiência renal crónica e com uma série de outras doenças associadas que advêm desta sua insuficiência renal crónica. Portanto, são os novos paradigmas e é isto que se preconiza cada vez mais, mesmo com doentes que tenham doenças crónicas. Bom, eu estou aqui farto de falar, não sei se alguém quer dar algo mais chega. Está Não, tudo está caladinho. ótimo. Para já. Está ótima, a mensagem está a ser Bom, clara e pertinente Eu gostava, e boa tarde, boa noite. Eu gostava de falar, quando fosse possível, claro, sim, sim. claro. e Olha, transmitir aqui um bocadinho o que acontece comigo. Que eu sou o Bruno, sou responsável pelo Ginásio Focos, com a vossa parceria. Ok. E infelizmente, ao contrário da estatística, infelizmente aquilo que foi o pior cenário, se calhar, a pandemia Covid-19, após a pandemia eu verifiquei um bocadinho de mudança de mentalidade em relação à prática da atividade física. Digamos que no meu ginásio, no nosso ginásio, dobrámos o número de inscritos. Cerca de 50% aumentámos assustou, foi para todos, mas sobretudo para quem estava totalmente sedentário, percebeu-se que acho que foi um abre-olhos para esta malta que achava que podia passar, desligar-se da vida, exercício físico e saúde, e não andarem as duas de mão dada. Isso. Tenho aqui vários apontamentos que fui fazendo aqui ao longo dos slides. Reparem como no slide anterior, nas crianças, a recomendação são 60 minutos por dia, e nas escolas retiramos educação física, né? Tiramos aula, não estou muito a parte do currículo, tiramos e menos horas e menos tempos. Exatamente. O desporto escolar, eu não sei bem, porque não estou por dentro, não sei neste momento qual é o número de participação. Eu creio que isso até já foi retirado, peço desculpa por interromper, eu creio que isso até já foi retirado para as médias das escolas, as médias das notas, Foi portanto, digamos. retirado, mas acho que foi reposto. Ah, Neste já momento foi reposto? acho que conta, porque tenho um estagiário Ah, ok. que me diz que os alunos agora pedem 18, 19 para subir a média. Ah, Portanto, ok. isso foi reposto e agora já volta. Mas claro, Foi o posto, sim, foi o como posto. a recomendação é quase diária, e Exatamente. as primeiras coisas que se faz é retirar horas e avaliações e Concordo retirar aqui o perfeitamente. poder, um bocadinho a autoridade moral, aquilo que a educação física e a saúde traz a todos nós, desde os mais novos até os velhos. No meu contexto em específico, eu apanho aqui faixa etárias desde os 13 até aos 87 anos, mas sobretudo, como estou ligado no Bar de Matos, apanho esta faixa etária que acabámos de falar. Se puder pôr ali no slide dos idosos, por Sim, sim, favor. sim. E de facto transcrevo o que está escrito, esta falta de equilíbrio, de estabilidade, a perca de massa muscular, são esses os sintomas, além daquelas doenças que cada um pode trazer. Ainda agora me apareceu um sujeito foi a primeira vez, ligou-me com Parkinson, e eu fiquei assim um bocadinho confuso, tive que estudar, tive que me informar, mas pronto, tirando essas doenças assim, que todos nós podemos ter, esses são os traços gerais, e sem dúvida que o nosso trabalho é focado nestes padrões que aqui estão definidos: equilíbrio, marcha, os movimentos Exatamente. funcionais, o apanhar, o levantar, o empurrar, e sem dúvida que isto Excelente. é a base para aquilo que é a continuidade da qualidade de vida por longo tempo. E para já é só. Não fazia ideia do número de mortes por infarto por dia, 12, não são números que assustam, São e que, impressionantes, não? e que deviam estar mais presentes naquilo que é, amanhã vou partilhar, e naquilo que são as comunidades. E acho que, e contra mim falo, acho que quem está deste lado de ginásios, quem recebe pessoas todos os dias, falhamos nessa mensagem, que acho que o ginásio e a saúde ainda está pouco interligado. Eu, há um tempo, apresentei um projeto no centro de saúde, e sinto, ao expressei mal, centro de saúde de Horta de Matos, que até a Filipe Homem, não sei se está aí, também esteve presente. Apresentei um projeto em que queria criar uma ligação, utentes, pacientes, atividade física, e foi passado ao lado, e pá, isso chocou-me, como é que atividades tão impactantes, tão importantes para o cidadão,
que há ali coisinhas que as pessoas se calhar não têm assim de saúde. Se forem caminhar, uma caminhada ao ar livre, resolvem, atenuam e melhora. Mas isso aí mete mais coisas ao barulho, como é Pois o. com certeza, tanto mete que não foi aceite, mas Exato. É que canaliza-me. não Mas resolveu. sim, 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 faz todo sentido. Eu estou convencido que além alguém como eu, a minha profissão, terá que fazer parte dos quadros clínicos no centro de saúde, no hospital, terá que multidisciplinar, terá que ser integrado o quanto antes, que resolveria muitos problemas primários, não querendo ocupar o lugar de ninguém, nem fazer o que outros têm que fazer, mas estamos aqui a atrasar aquilo que é por mais evidente. Não sei se concordam, podem não concordar, mas Eu concordo perfeitamente. Não, eu só ia aqui fazer um pequeno parênteses, é que é em relação a isso, e isto é a minha realidade nos cuidados de saúde primários, os centros de saúde, é que nós estamos muito limitados com o tempo. E os recursos também são parcos neste particular. E por vezes aquilo que se faz é em centros onde existem internos de especialidade, de medicina geral e familiar, são eles que pegam neste tipo de coisas, até porque também precisam de fazer currículo e também precisam de mostrar serviço, porque isso tudo conta para a nota final. E são eles que pegam em si. Eu estou a falar isto porque eu também o fiz quando era interno e também fiz algumas coisas neste sentido. Mas no dia a dia o especialista não tem assim grande tempo e nem paciência, porque não, é por uma isso mesmo. sobrecarga de trabalho tão grande e tão pouco tempo a fazer tantas coisas que é muito difícil. Pronto. Mas isto, eu não estou a desculpar nada, mas claro que sim, que isto faz todo sentido. Um E acho que é trabalho de valorizar e cada vez mais. multidisciplinar, Sim, 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 sim. acho E que faz-se, e há coisas que se vão fazendo, mas é mais, aí era o que eu estava a dizer, é mais nos sítios onde existem mais internos e internos que estejam motivados para isto. Não, aqui desculpem, enfim, interromper a vossa conversa. Aqui o que era necessário reparem, há um Programa Nacional de Promoção da Atividade Física que decorre no âmbito do Ministério da Saúde. Era a professora doutora Marlene Silva, que é a coordenadora nacional do programa, a pessoa por quem eu tenho grande estima e amizade. Agora é o professor Pedro Moroso, aqui de Leiria, pessoa por quem eu tenho grande estima e amizade também. Ah, Só que, portanto, o programa, do ponto de vista teórico, está bem concebido, o enquadramento, está tudo certo, mas tem um problema de base, um problema grave, que é um problema que acontece e que justifica a maior parte dos falhanços em todos os processos de mudança. Portanto, o que nós estamos aqui a falar é a necessidade de mudar coisas. Mudar dos cuidados secundários, mudar dos hospitais para os centros de saúde e dos centros de saúde para as escolas. E, portanto, mudar da prevenção secundária, terciária para a primária, para a primordial. Portanto, o que nós estamos, e nós sabemos que se conseguíssemos fazer alguma dessa mudança, nós também sabemos que no final do dia os gastos com a saúde iriam diminuir. Isso está estudado, Exatamente. eu próprio tenho publicações nesse sentido, e portanto isto não tem a mais pequena discussão. A questão é que este processo de mudança implicaria, à partida, a alocação de recursos financeiros. Ora, há um Programa Nacional de Promoção da Atividade Física que tem E não um só, diretor, enfim, tem um diretor, mas depois os centros de saúde não têm, portanto, não há atribuição de recursos aos centros de saúde para contratar os tais profissionais que o Bruno Simões, o Dr. Bruno Simões, aqui está a falar, aliás, que eu aproveito para cumprimentar e agradecer, de facto, a parceria que tem sido muito proveitosa com a Fundação Portuguesa de Cardiologia, por parte do Ginásio Focus, do bairro Norte de Matos. E de facto ele está a colocar, e aproveito já agora também para cumprimentar a senhora enfermeira Filipe Homem, que há pouco não cumprimentei por lápis. E portanto, ele está a colocar a questão de forma certa. Portanto, as pessoas, estamos aqui na presença de uma prática que merecia e que devia ser orientada por profissionais desta área. Porquê? Porque cada um de nós individualmente, o António Carvalho, o doutor António Carvalho há pouco falou e falou muitíssimo bem, isso está publicado e portanto não há dúvida que é assim, cada um de nós individualmente deve aumentar o volume de prática, devemos aumentar os nossos comportamentos do dia a dia, que tenham prática, esforço físico associado, seja caminhadas, passear o cão, subir escadas, enfim, tudo isso. O que acontece é que continuamos a falar de alteração de comportamentos. A alteração de comportamentos é assim uma coisa um pouco complexa. Os psicólogos estudaram isto, há vários modelos teóricos explicativos desta coisa. Bem, eu há um mês ou dois atrás publiquei um livro cujo título era Difícil é tirá-los do sofá, os idosos e o desporto. Portanto, já hoje aqui falámos também dos idosos, e portanto eles passam o dia sentados. Portanto, o difícil é tirá-los do sofá. Ora,
conseguindo nós tirá-los do sofá, seja mais ou menos idosos, depois era preciso alguém que fizesse o acompanhamento. Que acompanhamento é este? É de avaliação inicial, estou a falar agora da atividade física, é uma avaliação inicial, numa linguagem mais médica podemos chamar de diagnóstico, e depois a elaboração dos planos de treino, ou se quisermos a prescrição do exercício. Mas para além disto tudo, eu acho que há aqui um papel fundamental do profissional do exercício, do desporto, do técnico de exercício físico, do PT, enfim, chame-se como se entender, agora não vamos estar aqui a discutir esta questão, que é a motivação das pessoas. Ora, eu ter um profissional, um técnico de exercício físico a acompanhar-me, de certa maneira, a dar-me alguma responsabilidade, a responsabilizar-me e a controlar o processo, ou contribuir para controlar o processo, isto também é um elemento, ou pode ser um elemento motivacional importante para pessoas que, à partida, e estamos a falar em termos genéricos, né, de população portuguesa, não estamos a falar de casos concretos, mas à partida é uma população muito desmotivada, muito desinteressada, que nem sabe que isto deve ser assim, que é importante e tal. Portanto, os profissionais de exercício físico realmente deviam entrar nessas tais equipas que o Dr. Bruno Simões Mas estava a desculpa falar. interrompê-lo, sabe que se calhar somos nós que falhamos. Não Se calhar somos somos nós, nada. os profissionais, que falhamos porque ou damos demasiado valor à imagem corporal e esquecemos deste tipo de população que tanto precisa de nós. E se calhar são aqueles que nos são mais fiéis e que Era precisam. Tínhamos que convencer o Ministério da Saúde, repara, tínhamos que convencer o Ministério da Saúde, em É muito princípio, o complicado, Ministério da é. Saúde, a aumentar o orçamento para... Eu ainda me lembro, eu sou do tempo em que a doutora Ana Carvalhas, que é nutricionista, foi a primeira nutricionista a ser contratada para trabalhar num centro de saúde, que era, no caso, ali o Centro de Saúde de Eiras, Exatamente. agora o LS Topázio. Foi a primeira a nível nacional a ser contratada. E aquilo, eu sou desse tempo, aquilo foi uma festa. Uau, finalmente um nutricionista no centro de saúde. Pronto. Entretanto, passaram-se 20 anos, já há mais nutricionistas no centro de saúde. Eu gostava de ainda ser do tempo em que, um dia destes, começassem a contratar técnicos de exercício físico, Claro. profissionais de Ora, ciências do Lá desporto. chegaremos. Lá Lá chegaremos. chegaremos. Portanto, lá virá o tempo. nós acreditamos que esse seria o caminho certo. Que esse seria... eu publiquei, repare, em 2014, estamos aqui a interromper a apresentação do Dr. António Carvalho, mas em 2014 eu tive a oportunidade de publicar um trabalho na revista da Associação Médica Brasileira, em que em que era possível demonstrar uma associação inversa entre o consumo de medicamentos para doenças crónicas, nomeadamente as doenças cardiovasculares, e a aptidão aeróbia, a aptidão cardiorrespiratória, se quisermos, em pessoas com 65 ou mais anos. E nós, na altura, considerando os preços de venda ao público, não discutíamos a componente que era participada pelo Estado e a componente que era da responsabilidade individual, o pagamento, mas, portanto, considerando o preço de venda ao público do medicamento, nós conseguíamos chegar a valores anuais se pudéssemos aumentar através do treino regular a aptidão física dos idosos, e cerca de 2/3 deles têm uma baixa aptidão física, abaixo do percento de 50, se nós conseguíssemos, através desses tais programas regulares orientados por profissionais do exercício físico, melhorar a aptidão cardiorrespiratória das pessoas idosas, estávamos a falar na altura 1.255.000, e eu estou a falar de cabeça, sensivelmente, isso poderia representar aos preços da altura 698, a redução de cerca de 698 milhões de euros por ano no consumo com medicamentos Eu li um para estudo há pouco tempo Nacional. acerca dos em Portugal, antidepressivos. em Portugal. Eu Portanto, li com 80 milhões de euros, agora, desculpa, Bruno, só para completar, com cerca de 80 milhões de euros conseguimos pagar salários para para todos estes idosos ficassem ativos. e Portanto, bons salários. e Não, bons salários. Portanto, 80 E milhões com no prato tudo da de bom que balança, adivinha para a saúde, não é? 80 milhões no prato da balança, 700 milhões no outro prato, só na redução de medicamentos, mas depois Exatamente. eles ficavam com mais músculos, menos quedas, menos doenças crónicas. claro, Isso mesmo. As quedas vão parar aos hospitais e uma cama no hospital por dia, nós sabemos quais são claro. os custos. Portanto, e esses custos nem sequer foram contabilizados neste meu trabalho, como é evidente. Pronto. Portanto, não há dúvida nenhuma, isto é demonstrável, enfim, mas, Bruno, ias a dizer alguma Eu coisa? ia dizer que foi há pouco tempo, não me recordo com os números certos, li também um estudo semelhante acerca dos antidepressivos. Que o melhor, o antidepressivo mais, com mais, não sei o nome, peço desculpa, com melhor rendimento, digamos assim, neste momento, em O relação. alprazolam. Qual é? O alprazolam. Acho que sim.
Acho que sim, É o mais que, prescrito no nosso país. que para além do exercício físico ainda é melhor do que os efeitos, ainda são categoricamente melhores do que. O problema é que o nosso SNS está baseado na tentativa de reduzir o dano, não na prevenção, e sempre foi esse o Exatamente. grande problema. Ponto final. E voltando um bocadinho àquilo que o professor Raul Martins falou, que efetivamente há um Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física, onde assisti num congresso sobre a prescrição de exercício físico fantástico, e já sabia que havia um instrumento em que é suposto, nos cuidados de saúde primários, fazer uma avaliação oportunística da prática da atividade física. A minha dúvida é: os profissionais foram capacitados para esta nova ferramenta? Está a ser utilizada? Eu confesso que nem sei se os enfermeiros têm essa possibilidade. E acho que esta ferramenta, sendo o início de uma conversa, como é que é a sua atividade física, pode ser muito fácil de associar a uma prescrição que agora chamamos de prescrição social, não é? Podemos falar nisso um pouco daqui um Exatamente. pouco. Ok. Então avançamos? Sim. Faz favor. Pronto. Então, em relação à atividade física e ao movimento corporal e ao dispêndio de energia, já falámos um pouco aqui neste. Em relação aqui à atividade física regular, ou seja, ao exercício físico, este slogan é bastante bem conseguido. Quer dizer, mexa-se pela sua saúde. O que é que isto faz? Reduz a tensão arterial, ou seja, sobretudo a hipertensão arterial, reduz o mau colesterol e os triglicerídeos e também o que é fabuloso é que melhora o bom colesterol, portanto, aumenta o bom colesterol e 10 miligramas acabam por reduzir 11% a capacidade a possibilidade de infarto agudo do miocárdio. Pronto, já falámos um pouco também nisto, reduz a resistência à insulina, o peso e melhora a circulação. Reparem que 30 a 60 minutos feitos 4 a 6 vezes por semana, isto dá os tais 150 a 300 minutos, não só ajuda a prevenir as doenças cardiovasculares, a osteoporose, o stress, como faz bem à carteira e faz bem a outras coisas. Portanto, ajuda a reduzir a vontade de fumar, melhora a esperança de vida e a qualidade de vida. Isto é extremamente importante. Portanto, isto para resumir um pouco os benefícios. Ou seja, sobretudo aquelas pessoas que têm alguma dúvida sobre a possibilidade de começar a fazer exercício físico ou uma atividade física regular, como falámos, devem, se não estão bem seguras disso, consultar o médico. Mas, sobretudo, devem escolher aquilo que lhes é agradável, aquilo que gostam de fazer, para que não seja um sacrifício, digamos assim. Ou seja, escolher a modalidade mais adequada. Falando agora um pouco naquela questão, não sei se era isto que a enfermeira Filipa estava a referir-se, que é nos cuidados de saúde primários, cada vez que o médico prescreve um medicamento, seja ele qual for, se o doente tiver mais de 40 anos, creio que é assim, eu não tenho bem certeza disto, não é o que estou a dizer, mas creio que é isso. Aparece aqui um pop-up quando nós fazemos a prescrição do medicamento que diz: atendendo ao sexo e à idade do utente, pretende aconselhar o utente para a prática de atividade física? E nós respondemos sim ou não. Portanto, isto é uma situação que existe nos cuidados de saúde primários. Era isto, enfermeiro Filipe? Não. Não, eu estava a falar naquela avaliação diagnóstica ainda, por acaso não sabia que isto era Ok. possível ser feito. Sim, Isto é mas de todo interessante. modo, Já vou mostrar então agora aqui. desculpa, António, mas de todo modo isto surgiu na sequência do lançamento desse Programa Nacional da Atividade Física. Ok, boa. Pronto, o que é que acontece? Se nós respondermos que sim e que se avançarmos, temos a oportunidade de escolher um destes itens, ou vários, ou todos. Portanto, o guia para a atividade física, peço desculpa, tenho que meter os óculos. O auxiliar de decisão, plano de ação, ou seja, a iniciação, ou continuidade, ou plano de manutenção, para quem já fez antes este programa.
Se o doente estiver presencialmente à nossa frente, nós podemos imprimir, ou então o doente recebe um e-mail diretamente com um PDF onde tem estas coisas. Ou uma delas, ou várias, ou todas elas. E isto, pronto, no fundo, isto não se vê aqui muito bem, mas eu descarreguei estes programas todos, aqueles itens todos estão aqui plasmados neste slide, ou neste e nos próximos, onde se fazem algumas perguntas. Portanto, começa-se por qual a atividade física recomendada? Portanto, faz-se esta pergunta. E as ideias para ser mais ativo, dá-se algumas ideias para ser mais ativo no dia a dia. Como é que podemos substituir o tempo sentado? Quais os benefícios da atividade física? Portanto, tudo aquilo que falámos, digamos assim, isto com o intuito de motivar os nossos utentes a fazer o exercício físico regular. Portanto, o que é que a atividade física pode fazer por mim? Este é um tipo de perguntas que se faz aqui. O que é importante para mim? Como é que ser mais ativo me pode ajudar? Portanto, este tipo de coisas, e depois vamos por aqui em diante. Pronto, e depois fazemos aqui o registro, a monitorização da atividade física, tornar a atividade física mais apelativa, depois outro tipo de coisas. Portanto, isto é tudo aquilo que o doente recebe. E pode ter a ajuda do médico de família, se ele tiver tempo para isso. Ou o ideal seria, tal como disse o professor Raul Martins, era ter um técnico de atividade física a monitorizar vários tipos de programas que já estejam em determinada unidade de saúde. Isso seria o ideal, não é evidente. Pronto. Bom, eu tinha previsto acabarmos aqui a nossa apresentação. Como mensagens principais, eu tinha então que a atividade física é benéfica para o coração, para o corpo e para a mente, como é evidente. Qualquer quantidade de movimento é positiva, como acabamos de ver, mas quanto mais melhor, como é lógico. O tempo e o comportamento sedentário deve ser reduzido, também resume um pouco a apresentação. O fortalecimento muscular deve fazer parte da rotina em todas as idades. Todas as pessoas podem beneficiar da adoção de um estilo de vida mais ativo. Ou seja, todo o movimento conta. Bom, eu não sei se avançamos, o que é que acham? Se temos tempo, se podemos falar mais um pouquinho, assim muito rapidamente, de prescrição de exercício físico. Não Estou temos à assim vontade. muitos, Eu estou à muitos vontade. ouvintes, mas Enfermeira Filipa Homem, para a Filipa, que é é a nossa coordenadora do produtora, atividade. produtora aqui da atividade. Comentários no bate-papo. Comentários no bate-papo. Pronto, vamos lá. Eu já agora também posso dar um bocadinho a minha opinião pessoal. O Bruno conhece-me bem. Eu fui daquelas que pós-Covid senti necessidade de integrar um ginásio, se bem que sempre detestei ginásios. Mas senti-me obrigada para mim própria para pagar uma mensalidade para me obrigar a tornar um bocadinho mais ativa. E lá está, a atividade tem de ser um bocadinho adaptada efetivamente às nossas preferências, às nossas condições de vida, àquele tempo disponível. E confesso que tentei um ano, não foi, Bruno? Ou até mais. Não sei se foi mais. Acho que sim. Mas a questão é que sentia um bocadinho que não me conseguia abstrair das atividades que deixava para trás para estar a cumprir com a atividade física, apesar de ser muito importante para a minha saúde, e eu entendia isso. Mas tentei introduzir outras estratégias, em vez de, por exemplo, ir ao ginásio, e no fundo considerava quase que eram 2 horas de desperdício que eu podia estar a fazer outra coisa, não é? Neste momento tenho um trabalho muito sedentário e uma das minhas formas de transformar isso é, ok, quero ir buscar pão, vou até ao Lidl. Então é uma caminhada de meia hora para lá, meia hora para cá, só para ir buscar pão. Portanto, acho que lá está, aquelas introdução de novas estratégias, de deixar o carro estacionado mais longe, de sair na paragem de autocarro, são pequenas estratégias muito importantes para às vezes só para aumentar a atividade A física. tal questão de sermos criativos, não é?
Exatamente, exatamente. Às vezes não é preciso pagar a um ginásio, não é É preciso isso. pagar aulas para nos tornarmos bastante mais ativos. Nós temos muitos espaços verdes também. O importante é meter na cabeça que a atividade física é muito importante. Isso sim. Quanto mais sedentário for o nosso trabalho, e é engraçado, por acaso posso partilhar alguns dados foram recolhidos com os funcionários da Câmara, que nós fizemos a avaliação do risco cardiovascular por departamentos e também avaliámos a prática da atividade física. E foi muito interessante que os trabalhos que são mais sedentários, o que as pessoas mais querem fazer quando chegam a casa é esticar-se no sofá. Ou seja, são trabalhos que exigem muita concentração, muito stress, e o que mais querem fazer é chegar a casa e descansar no sofá. Os trabalhos que eram mais ativos na área da construção civil, na jardinagem, que exigem esforço físico, eram aquelas pessoas que iam para casa e ainda iam tratar dos campos. Portanto, às vezes nós associamos que os trabalhos mais físicos as pessoas depois querem descanso e às vezes é interessante esta dualidade de coisas. Portanto, efetivamente, acho que temos de nos preocupar mais é com estas profissões mais desgastantes em termos de stress, em termos de sedentarismo também. Aquelas pessoas que passam 8 horas do trabalho sentadas à frente de um computador, essas sim, é preciso ter uma avaliação diferente quando procuram cuidados de saúde. Mas sabes, Filipa, até nisso, em Coimbra, pronto, porque isto é muito local e não tenho experiência a nível nacional, nem internacional, em Coimbra já há duas empresas que recorrem a estratégias que inicialmente falam nesta conversa. Tenho um colaborador que vai a duas empresas, duas vezes por semana, dar uma aula, aquilo às 9h30, até a tu, não há como dizer, para tudo, e durante ali 45 minutos, e as pessoas estão vestidas, as mulheres de salto alto, muitas vezes calçam-se, e durante 45 minutos ali ninguém trabalha, e há ali exercícios básicos, o subir, o sentar, o levantar, o rodar braços, o mover articular, e de maneira que que esta mensagem está a chegar, essas mudanças, lá está, o professor Martins mencionou, são difíceis, mas já existe essa mudança de quem dirige grandes empresas, grandes entidades, de olhar até para a rentabilidade do nosso funcionário e perceber que estar 6 horas sentado não é produtivo, ou então, em vez de ir fumar o cigarro para a entrada, estar aí, tirar 15, 20 minutos para ter algum tipo de ativação motora que é substancialmente melhor do que passar 5, 6 horas sentado na cadeira. Há muitas empresas fora de Portugal, como é óbvio, que faz parte do pacote de empresarial 3 ou 4 aulas semanais de alguma atividade que queiram Mas, fazer, ou de pilates, ou de exercício mas físico, ou de ir na para a ginástica. empresa ou externo à empresa? Da empresa. Em Pois, empresa. Há claro. algumas empresas que têm isso incorporado. Estamos a falar de empresas muito grandes, não é? Que têm já esses espaços criados dentro das empresas. Mas quem não as tem, faz parcerias com este tipo de empresas e faz parte do pacote. Ou seja, as pessoas, os funcionários, têm gratuitamente Claro, 3, é isso. 4 aulas por semana em É que isso as que pessoas acontece. vão e É isso que incentivam, não acontece. é? Mas ainda estamos um bocadinho longe aqui em Portugal. Isso é Mas já bom vamos para os patrões que estão a pensar um pouquinho mais à frente, mas ainda é difícil manter Existe, infelizmente. E perto de nós. essa mentalidade. Exatamente. É um caminho que se vai fazendo. É, o caminho faz-se caminhando, não é? Utilizando o chavão habitual. Exato. Ok, E as coisas vão entrando, não é? exato. Cumprimentar o Dr. Bruno, que é pela primeira vez estou com ele. Boa noite. Agradecer o apoio que nos dão, que o ginásio nos dá. E dizer também, quer dizer, isto não é muito bonito, mas as coisas vão mudando, como dizia há bocadinho o António, as pessoas. Se todos trabalharem na mesma direção, chegamos lá. Temos, por exemplo, o caso dos nossos doentes coronários com insuficiência cardíaca ou com outra patologia, que são internados. Nós fazemos um programa de treino no treinamento e os doentes saem com essa perspectiva, vão para fora e querem fazer. Provavelmente não vão ao ginásio, mas fazem de outra maneira, porque, como disse o Dr. António, basta caminhar, passear o cão, fazer outras coisas mais simples, vai ajudando. Nos idosos, ter muita atenção, de facto, com o treino proprioceptivo, com a questão do equilíbrio.
e também, de facto, fazer passar essa mensagem. Temos de repetir muitas vezes que é mais válido fazer exercício físico ou atividade física do que propriamente tomar comprimidos. Nenhum comprimido, nenhuma medicação utilizada para prevenção primária ou secundária mostra tantos benefícios como a prática de exercício físico. Só por isso as pessoas têm que saber, não é? E para as pessoas saberem, temos nós que falar, nós os profissionais que estamos ligados a isso, estão ligados ao desporto, estão ligados à saúde, e provavelmente no futuro vai ser aquilo que o Bruno falava há bocado, que é termos profissionais a trabalhar em equipas multidisciplinares, como nós temos, por exemplo, numa equipa de reabilitação cardíaca, que temos lá, desde o psicólogo até a pessoa que pode ir dar hoje um apoio a um idoso dentro da sala de treinos. Portanto, aqui acho que de facto temos um caminho longo para fazer, porque não basta ter dinheiro, não basta fazer os programas como o professor Raul falou, é preciso fazer com que essa informação chegue às pessoas e motivar as pessoas. Os doentes saem no internamento, saem motivados e fazem. Quer dizer que a Filipa também não fazia, com a Covid teve que ir fazer e começou a fazer, agora faz. Portanto, as pessoas, se forem chamadas à razão, se tiverem esse tal incentivo, aquele bocadinho de tempo que às vezes nos falta para falar com elas, talvez consigamos mudar o rumo das coisas, porque o panorama é muito feio no nosso país com as patologias cardiovasculares. Falamos das cardiovasculares, mas as outras vão para o mesmo, precisamente, e muitas delas relacionadas com alguma inatividade e com a atividade profissional de muitas pessoas que passam as tais 8 horas, como o Filipe falava há bocado, sentadas num computador a trabalhar durante o dia, e depois vão para casa, querem descansar e sentam-se no sofá. E é isso. Pronto, Filipa. Resta-me agradecer vocês terem todos aceito o desafio. Acho que foi um webinar muito bom, que ficará gravado para depois as pessoas poderem consultar. Muito obrigada a todos. Ok. Muito boa noite a todos. Boa Obrigado. noite, É, obrigado. boa noite.